O procedimento do nosso trabalho aqui, nas aulas de tradução e de leitura e interpretação, separei dois contos da Kate Chopin. Nunca sei como é que pronuncia o nome dela, essa autora. E a gente, assim como no vídeo sobre o Faulkner, vamos dar uma olhada na biografia dela rapidamente, né? Ela é uma escritora principalmente de romances, histórias curtas. Ela não é muito conhecida pelo que eu vi pela poesia dela. E ela é notável por escrever uma literatura sobre protagonistas femininas e sobre o ponto de vista feminino, num período em que, principalmente de onde ela escreve, nos Estados Unidos, não é algo comum. Então, ela escreve alguns romances, algumas histórias curtas que ficam bem famosas. Inclusive, uma das que a gente vai ler aqui, que é a mais conhecida, eu acho, The Story of an Hour, uma história curta, que tem até algumas questões que, se vocês quiserem responder, fiquem à vontade, eu corrigirei a resposta de quem escrever. Mas o foco para mim é o texto. É um texto bem curto, né? Tá vendo aqui que nesse formato aqui ele ficou só com uma página, mas ele é muito rico, ele é muito interessante, tanto verbalmente, pensando aqui em linguagem, quanto tematicamente. Ela lida muito bem com alguns temas e de uma forma muito bonita também. Depois temos o The Storm, que já é um texto mais longo, inclusive está dividido aqui, né, em 5 sessões, em 5 atos, vamos chamar assim, para não usar capítulo. E é isso. Vamos começar pelo Story of an Hour. Vou aproximar um pouco a tela. Pronto. O título usa vários cognatos. A gente tem Story in Hour, né, de hora. São palavras comuns do nosso vocabulário, todas elas que estão aqui. Então, a história de uma hora. Todo o percurso do que acontece aqui vai supostamente passar no decorrer de uma hora. Knowing that Miss Mallard was afflicted with a heart trouble, sabendo que a senhorita Mallard estava sendo afligida por um problema do coração, great care was taken to break to her as gently as possible the news of her husband's death. Muito cuidado foi tido para contar a ela, tão gentilmente quanto possível, as notícias sobre a morte do marido dela. Então, mulher cuja notícia da morte do marido está chegando. Eu vou lembrando qual é o procedimento que a gente leva nesse exercício que a gente está realizando. Eu ou leio todo em inglês e não traduzo, ou eu leio em inglês e traduzo, ou eu leio só a tradução. E aí vocês completam as lacunas, quando eu leio só em inglês e quando eu leio só em português. Então, eu li em português e vocês não entenderam uma coisa do que está escrito no inglês do texto. Então, pausa e procura o significado dessas palavras. Se vocês não conseguirem tirar a dúvida com o tradutor ou com o dicionário, vocês falam comigo e eu passo com vocês. Se vocês, por exemplo, fui trazer essa palavra e vi que o significado que deu no Google não faz sentido com o que está no texto. Então, vocês mandam para mim e eu vejo se eu consigo resolver o problema. Além disso, como é que é a nossa... Estou repetindo aqui o que eu já falei nos outros vídeos. Como é que eu estou fazendo a leitura? Eu leio até um ponto. Então, eu li daqui até aqui e aí fiz uma pausa. Mesmo que eu vou fazer nos outros. Eu li daqui até aqui. Então, como é que vocês fazem? Pausa. Parei aqui. Pausa o vídeo. Li essa aqui. Li esse trecho. Se vocês entenderem, tudo bem. Se não, dá play. Espera a minha leitura. Se a minha leitura não resolver o problema, vai para o Google e procura o que foi que ficou problemático ali. It was her sister Josephine who told her, in broken sentences, veiled hints that revealed in half concealing. Eu vou traduzir a primeira parte, e a segunda eu vou deixar como tá. Aliás, vou fazer o contrário.
porque eu tô vendo que o primeiro trecho é mais fácil, então eu deixo mais fácil pra vocês e faço pro mais difícil. Dicas veladas, que revelaram parcialmente, escondendo o que estava dito. Her husband's friend, Richard, was there too, near her. O marido seu amigo, o amigo do seu marido, o Richard, também estava lá, perto dela. Foi ele que esteve no escritório do jornal quando a inteligência do desastre dos trilhos de trem, né? Railroad, deixa eu traduzir. Se é trilho de trem mesmo. É ferrovia. Só essa é o lugar para onde o trem transita. O desastre do trilho de trem foi recebido com Bradley Mallard, com o nome do Bradley Mallard, liderando a lista dos mortos. Então, foi esse amigo do marido dela, o Richard, que viu a lista do Brantley Mallard, o marido da senhorita Mallard, morto. E aqui eu vou deixar para quando terminar fazer o meu comentário. He had only taken the time to assure himself of its truth by a second telegram. Ele apenas tinha tido tempo de segurar a si mesmo da verdade por um segundo telegrama. E foi correndo e se apressou. To forestall any less careful. Forestall. Não sei o que é que significa. Vamos lá. Um sobrenome, né? Mas deve ter uma função. Deixa eu ver aqui. To forestall. Eu estava digitando com E. Para prevenir qualquer menos cuidadoso. Less tender friend in bearing the sad menace. Menos amoroso amigo que portasse a mensagem má, a mensagem triste. Então ele se apressou quando ele viu o nome para contar à esposa dele de uma forma mais cuidadosa do que outra pessoa poderia dizer. O que eu queria deixar claro aqui é sobre um tratamento bem discreto aqui que ela faz dos nomes. Ó. Vejam o seguinte, ó. A gente não sabe o nome da senhorita Malar. Ela é chamada ou da senhora Malar. É chamada em razão do marido dela. Então, ela tem o sobrenome do marido dela, Brantley Malar, que é comum em sociedades patriarcais, o nome do pai, o sobrenome do pai ser o que é passado para a esposa no casamento e não o contrário. E nem havia uma preservação do nome da mulher, por isso é comum que em gerações de mulheres a gente perca o sobrenome feminino. E não só isso, mas olha aqui, ó. Ele é dito o nome dele, não falou Mr. Malar, falou Bradley Malar. Ele tem direito ao nome, ela não tem. Por quê? Porque ela é esposa, ela funciona em razão do marido. É uma interpretação. E é bem discreto. De novo, porque aqui não aparece Mr. Malar. A gente tem, inclusive, a gente poderia até dizer que o nome da irmã dela aparece. Her sister Josephine. Mas o dela não. Vamos ver se aqui pro final do texto ela aparece. She did not hear the story as many women have heard the same. Ela não ouviu a história como muitas mulheres ouviram a mesma coisa. With a paralyzed inability to accept its significance. She wept at once, with sudden wild abandonment in her sister's arms. Ela chorou de uma vez, de repente, com um selvagem abandono nos braços da irmã. Quando a tempestade do luto tinha sido gasta, se gastou, ela se went away to her room alone. Ela foi para fora, foi ficar sozinha no quarto dela. She would have no one follow her.
There stood, facing the open window, a comfortable, roomy armchair. Ali ela ficou, ela parou, observando uma janela aberta, uma confortável, espaçosa cadeira com o suporte do braço, né? Aqui eu estou numa cadeira que não tem esse suporte, mas aquela tem esse suporte para ela apoiar os braços. Então é um lugar para você ficar relaxando olhando na rua. Into this she sank. Para isso, ela afundou. Pressed down by a physical exhaustion that haunted her body and seemed to reach into her soul. Pressionada para baixo por uma exaustão física que assombrava o seu corpo e parecia alcançar sua alma. Então, é um uso imagético dessa descrição é bem vívido e bem profundo, apesar de conciso. É uma escrita que é bem diferente daquela que a gente está vendo no Faulkner, que são períodos gigantescos e que dizem muita coisa de uma vez, em um mesmo período. Aqui a gente vê que é uma informação que é quebrada, é lenta e que não é tão profunda, poderia dizer, quanto acho que não diria eu diria não tão ampla quanto a do Faulkner, mas que entre em mais profundidade e mais concisão, assim, mais rápido. She could see... eu não estou comparando os autores, eu estou comparando os dois contos. Pode ser que ele escreva diferente em outros. Eu não tenho um estudo profundo de um dos dois, eu li pouquíssimo dos dois. Por isso eu não sou parâmetro para falar nessas coisas. She could see in the open square before her house the tops of trees that were all aquiver with the new spring life. Ela podia ver na praça, no open square, no quadrado aberto, porque aqui square aparece às vezes como praça. Mas aqui ele está falando do quadrado, né, da janela. Ela está falando do quadrado da janela, é uma autora feminina, é uma autora mulher. Before her house, the tops of the tree, diante da casa dela. Before pode ser antes, mas aqui nesse sentido aparece como diante. Diante da casa dela, o topo das árvores, a copa das árvores, que estavam todas a quiver. Eu estou escrevendo errado? De novo? Não, tá certo. Quivering, quivering, se movendo, né? Com a nova vinda da primavera. Então a gente está na estação do nascimento, na estação das cores vivas, do fim do inverno, aqui né, pensando nesse uso imagético de um clima europeu, né, desse clima do hemisfério norte, que tem as estações bem definidas. The delicious breath of rain was in the air. O delicioso cheiro da chuva estava no ar. In the street below, a peddler was crying his wares. Peddler é a ideia de um vendedor ambulante, não é isso? É, vendedor ambulante. Então, na rua de baixo, um vendedor ambulante estava gritando seus produtos. As notas de uma música distante, das quais que alguém estava cantando de longe, chegavam para ela aos poucos, né? Faintly com fracamente, né? Aos poucos, com fraqueza. E incontáveis sparrows é um tipo de pássaro, mas eu não sei qual é pardais. Então, vários pardais estavam se remexendo entre as folhas. There were patches of blue sky showing here and there through the clouds that had met and piled one above the other in the west facing her window. Haviam formas remendos do céu azul aparecendo aqui e ali através das nuvens que haviam se encontrado e se empilhado uma sobre a outra no oeste, na parte oeste da janela da Torre. Olhando para o oeste da janela, ela vê o céu azul aparecer entre as nuvens. Então
parágrafo aqui é uma descrição bem bonita do que ela está vendo. Ela está vendo a estação da primavera, está vendo as crianças, está vendo os pássaros, a música, a vida acontecendo. She sat with her head thrown back upon the cushion of the chair. Ela sentou com a cabeça jogada sobre a almofada da cadeira. A cadeira tem um apoio para a cabeça. Quite motionless. Bem imóvel. Except when a sob came up into her throat and shook her. Exceto quando um soluço vinha por cima da sua garganta, subindo na sua garganta e a chacoalhava. As a child who has cried itself to sleep continues to sob in its dreams. Como a criança que acorreu, que chorou para dormir no sono, continua a chorar nos seus sonhos. Então, a criança que adormece chorando e continua chorando nos sonhos. Eu vou ver aqui o tempo para ver se eu... Não, tá tranquilo. Eu vou dar mais 5 minutos antes de dar a pausa. Parece que a imagem que fica até agora é que ela tá chorando, que ela tá sofrendo a morte do marido. She was young, with a fair, calm face, whose lines bespoke repression and even a certain strength. Ela era jovem, com um justo, com uma face calma e justa, cujas linhas, as linhas do rosto dela, falavam de repressão e talvez até certa força. But now there was a dull stare in her eyes. Mas agora havia um olhar, a ideia de morto, né? Maçante, lento, baço, enfadonho, aborrecido, esse olhar triste de morte. Whose gaze was fixed away off yonder on one of those patches of blue skies. Cujo olhar estava fixado lá longe. Yonder. Ao pensar, não é isso? De ali e acolá. Ali, num daqueles remendos, naqueles buracos de céu azul. It was not a glance of reflection, but rather indicated a suspension of intelligent thought. Não era um olhar de reflexão, eu não estava pensando, mas ao contrário indicava uma suspensão de inteligência do pensamento. Então ela está limpa a mente, ela está só olhando e respirando. There was something coming to her and she was waiting for it, fearfully. Havia algo chegando até ela e ela estava esperando por isso, com medo, medrosamente. What was it? She did not know. It was too subtle and elusive to name. Mas ela sentiu isso, se arrastando para fora do céu, alcançando na direção dela através dos sons, das sensações, dos cheiros, né, da cor que preenchia o ar. Então, dessa beleza, dessa coisa que ela está vendo, dessa vida que ela está vendo do lado de fora, ela sente alguma coisa chegando para ela que ela tem medo do que é e que ela acha sutil e elusivo demais para nomear. Now her bosom rose and fell tumultuously. Agora seu peito cresceu e caiu tumultuosamente. Então ela fez e respirou. She was beginning to recognize the thing that was approaching to possess her. Ela estava começando a reconhecer essa coisa que estava se aproximando para possuí-la. E ela não estava tentando, querendo, procurando derrubá-la com a sua própria vontade. As powerless as her two white slender hands would have been. When she abandoned herself, a little whispered word escaped her slightly parted lips. Quando ela se abandonou, uma pequena e suspirada palavra escapou dos seus lábios levemente separados, abertos. She said it over and over under her breath. Free, free, free. Ela disse de novo sob sua respiração. Livre, livre, livre. The vacant stare and the look of terror that had followed it went from her eyes. They stayed keen and bright. Eles permaneceram astutos, perspicazes, né, agudos,
e brilhosos. Her pulses beat fast. Seus pulsos bateram rápido. And the coursing blood warmed and relaxed every inch of her body. E o quente fluxo do seu sangue esquentou, e o fluxo do seu sangue esquentou e relaxou cada centímetro do seu corpo, do corpo dela. Inch não é centímetro, mas eu estou traduzindo porque a medida que a gente usa. Inch é polegada. She did not stop to ask if it were or were not a monstrous joy that held her. Ela não parou para perguntar se foi ou não foi uma alegria monstruosa que segurava ela, que tomava conta dela. Uma percepção clara e exaltada permitiu que ela retirasse, como é que fica atrás? Dispensasse a sugestão como trivial. E aqui, é nesse trecho que se concretiza o jogo que é feito aqui. Entre o chorar dela, entre essa sensação de luto e algo inesperado, com o que a nossa leitura presume que acontece quando uma mulher perde o marido. Então, acho que aqui deu 20 minutos já, eu vou dar uma pausinha e retorno o vídeo para não correr o risco de eu perder tudo, caso de algum. Vamos para o próximo parágrafo agora. She knew that she would weep again when she saw the kind, tender hands folded in death. Ela sabia que iria lamentar de novo quando visse as gentis, afetuosas mãos dobradas na morte. The face that had never looked save with love upon her, fixed and grey and dead. Mas ela viu além daquele momento amargo, um longo processo de anos que chegariam a pertencer a ela, uma longa procissão de anos que iriam pertencer a ela absolutamente. And she opened and spread her arms out to them in welcome. E ela abriu e esticou os braços dela para eles em boas-vindas. There would be no one to live for her during those coming years. Não haveria ninguém para viver por ela durante os anos que vinham. Ela iria viver por si mesma. There would be no powerful will bending hers in that blind persistence with which men and women believe they have a right to impose a private will upon a fellow creature. Não haveria nenhuma vontade poderosa dobrando ela a uma persistência cega, com a qual homens e mulheres acreditam que eles têm o direito de impor as suas vontades privadas sobre a criatura companheira. Uma gentil intenção ou cruel intenção fazia o ato parecer menos um crime conforme ela olhava sobre ele naquele breve momento de iluminação. And she had loved him sometimes. E ela havia amado ele algumas vezes. Frequentemente ela não tinha. What didn't matter? Do que importava? What could love, the unsolved mystery, count for in face of this possession of self-assertion, which she suddenly recognized as the strongest impulse of her being? E de que importava? O que poderia o amor, o mistério insolúvel, contar para ela em face dessa possessão de própria acessão que ela agora havia repentinamente reconhecido como o mais poderoso impulso do seu ser? Free, body and soul free, livre, corpo e alma livres. She kept whispering.
Josephine was kneeling before the closed door with her lips to the keyhole, imploring for admission. Josephine estava ajoelhada diante da porta fechada, com seus lábios para a fechadura, implorando por admissão. Louise, abra a porta. Eu imploro, abra a porta. Eu farei... Você vai se fazer doente. What are you doing, Louise? For heaven's sake, open the door. Pelo amor de Deus, abra a porta. Pelos céus, abra a porta. E aqui tem um detalhe bem interessante. Lembra quando eu tinha falado há pouco como ela não tem nome, né? Nesse primeiro parágrafo. Ela é apenas o sobrenome do marido. Agora, com a noção da morte do marido e falando em liberdade, nessa liberdade que ela adquire na sua viuvez repentina, ela ganha nome, ó. Ela deixa de ser a senhora Malar e volta a ser Louise. Um detalhe interessante, bonito. Go away. I'm not making myself ill. Vai embora, não estou me fazendo doente. No. She was drinking in a very elixir of life that open window. Through that open window. Não, ela estava bebendo no próprio elixir da vida através daquela janela aberta. Então, naquele momento, ela estava vivendo, voltando a beber da vida, da liberdade. Her fancy was running riot along those days ahead of her. O que ela observava, fancy, né? Sua visão, cadê? Sua imaginação, seu desejo, to fancy, por desejar. Então, seu desejo was running riot. O seu desejo estava se tumultuando nos dias à frente dela. Ela estava vendo o seu desejo, essa vontade que ela nem sabia que tinha, correndo, tumultuando os dias que ela observava à frente. Spring days and summer days and all sort of days that would be her own. Então, os dias da primavera, os dias do verão e todos os tipos de dias que seriam dela mesma, que não seriam mais dela e do marido, que ela não teria que dividir mais com ele. Ela respirou uma rápida oração para a vida ser longa. Para que a vida fosse longa. Ela queria que aquela vida ali fosse longa. It was only yesterday that she had thought with a shudder that life might be long. E foi apenas no dia anterior que ela havia pensado com indiferença que a vida poderia ser longa. Então ela muda a concepção dela de vida. Ela quer agora que a vida seja longa. Ela quer aproveitar aquilo. She arose at length and opened the door to her sister's importunities. There was a feverish triumph in her eyes. Havia triunfo fervescente nos olhos dela. E ela carregou a si mesma unwittingly. Wit é vontade. Sem vontade, involuntariamente. Então, sem pensar, foi automático. Ela se moveu como uma deusa da vitória. She clasped her sister's waist and together they descended the stairs. Ela agarrou, segurou a cintura da irmã e juntas elas desceram as escadas. Richard stood waiting for them at the bottom. Someone was opening the front door with a latchkey. Alguém estava abrindo a porta da frente com essa chave que você abre essas fechaduras antigas, né? Latchkey. Chave de trava, chave de trinco. It was Brantley Mallard who entered, a little travel-stained, composedly carrying his gripsack and umbrella. Era Brantley Mallard que estava entrando. Um pouco sujo da viagem, composadamente carregando seu gripsack, sua mala de mão e seu guarda-chuva. He had been far from the scene of the accident.
Ele havia estado longe da cena do incidente e nem mesmo sabia que havia acontecido um. Então ele não estava no lugar que achavam que ele estava. Não estava trabalhando no lugar. Ele estava em outro lugar, longe. He stood amazed at Josephine's piercing cry, at Richard's quick motion to screen him from the view of his wife. Ele parou, surpreendido, maravilhado, com o grito perfurante de Josephine e no rápido movimento de Richard para tirar ele da visão da esposa dele. But Richard was too late. Mas o Richard foi lento demais, ele chegou tarde demais. Quando os doutores chegaram, eles disseram que ela havia morrido de uma doença do coração. Da alegria que mata. Então, esse é o fim do conto. Eu não vou fazer a interpretação final, fica para vocês o que é que esse final compõe no todo da história. Então, deixa eu checar em quanto tempo nós estamos. 39 minutos, então dá tempo de começar o The Storm. Aqui a gente tem mais um conto da Kate Chopin, dividido em 5 partes. Vamos começar. The leaves were so still that even Bibi thought it was going to rain. As folhas estavam tão paradas que até Bibi pensou que ia chover. Bobnot. O título, desculpa, A Tempestade. Porque para mim parecia tão óbvio, mas eu esqueci de passar por ele. Bobnot, who was accustomed to converse on terms of perfect equality with his little son, called the child's attention to certain somber clouds that were rolling with sinister intentions from the west, accompanied by a sullen, threatening roar. Bobnot, que estava acostumado em converter os tempos da equidade perfeita com seu pequeno filho, chamou a atenção da criança para as sombrias nuvens que estavam descendo com a intenção sinistra do oeste, acompanhadas por um por um taciturno, ameaçante rugido. Eles estão vendo a tempestade se aproximando, ao que parece. Eles estavam na loja, no prédio de Fred Heimer, e decidiram permanecer dela até que a tempestade tivesse passado. They sat within the door on 2 empty kegs. Sentaram perto da porta em cima de 2 barris vazios. Bibi was 4 years old and looked very wise. Mama, I'll be afraid, yes. Afraid, yes? He suggested with blinking eyes. Mamãe, eu vou ter medo, não vou? Ele sugeriu com os olhos piscando. She'll shut the house. Maybe she got Sylvie helping her this evening. Bobnot responded reassuringly. Mama will be afraid, yes? A mamãe vai ter medo, não vai? Ele sugeriu com os olhos piscando. Ela vai fechar a casa. Talvez ela tenha Sylvie ajudando nesse evening, nesse anoitecer. Bobnot respondeu reconfortando a garota, né? O garoto, Bibi é o filho, Bobnot é o pai e Sylvie é alguém que não está no mesmo lugar que a mãe dela, a mãe dele, do pequeno. No, she ain't got Sylvie. Sylvie was helping her yesterday. Peeped Bibi. Não, ela não tem a Sylvie. A Sylvie estava ajudando ela ontem. Peeped. Eu não sei que palavra é essa. Assobiou, silvar, sibilar, falar rapidamente com essa linguagem, com uma voz arrastada. Bobnot se levantou e, indo atrás para o outro lado do balcão, comprou uma lata de camarões, dos quais Calista gostava muito. Then he returned to his perch on the keg and sat steadily holding the can of shrimps while the storm burst. Então ele retornou para a lateral, a varanda,
Para a varanda é a ideia de para a sacada, isso? Para o poleiro, para a peça, para a situação elevada, para o lugar que eles estão olhando. A tempestade chegando para cima do barril e sentou solidamente parado, stolidly. Esse é outro verbo que eu não conheço. Impassível. Então ele sentou impassível. And seemed to be reaping great furrows in the distant field. Reaping great furrows. E parecia estar arrancando grandes tufos, sulcos, rugas, ranhuras no... Peraí, não, desculpa. Eu pulei o limite, por isso que tá estranho. Então ela retornou para a varanda, para o seu poleiro em cima do barril, então ele está olhando de cima do barril, e sentou impassível segurando a lata de camarões enquanto a tempestade explodia. Ela balançou todo o prédio de madeira e parecia estar arrancando grandes sulcos, grandes pedaços do chão no campo distante. Bibi laid his little hand on his father's knee and was not afraid. Então Bibi ele apoiou a mão no joelho do pai e não ficou com medo. Não é no joelho, né? É no joelho mesmo, isso. Então a gente saiu dessa primeira cena, da criança com o pai numa loja, que é no armazém, observando a tempestade de longe. E a gente vai para Calista, né? Que parece que é a filha dele. Calista, ou é a esposa dele? At home, felt no uneasiness for their safety. Calista, em casa, não sentiu nenhuma conforto, eu acho, inquietação. Não sentiu nenhuma inquietação pela saúde, pela segurança deles. She sat at a side window, sewing furiously on a sewing machine. Então, ela sentou numa janela lateral, costurando furiosamente na máquina de costura. Ela estava muito ocupada e nem percebeu a tempestade se aproximando. But she felt very warm and often stopped to mop her face on which the perspiration gathered in beads. She unfastened her quiet sack at the throat. Ela desabotoou sack. Uma pequena vestimenta que ela usou no pescoço, que ela desabotoou por causa desse calor. Começou a anoitecer e repentinamente, percebendo a situação, ela se levantou apressada e foi fechar as janelas e as portas. Out on the small front gallery, she had hung Bobby-Knot's Sunday clothes to dry and she hastened out to gather them before the rain fell. Do lado de fora da pequena galeria da frente, ela pendurou as roupas de domingo do Bobby-Knot, do marido, para secar e se apressou lá para fora para juntar elas antes que a chuva caísse. Conforme ela pisou do lado de fora, Alcide Labalier cavalgou para dentro através do portão. Ela não havia visto ele muito frequentemente desde o casamento dela, e nunca sozinha. She stood there with Bobby-Knot's coat in her hands, and the big raindrops began to fall. Ela ficou lá, parada, com o casaco do Bobby-Knot nas mãos, e os grãos pesados de chuva começaram a cair. O Alceu, ele cavalgou o cavalo debaixo do abrigo de uma projeção lateral, onde as galinhas tinham se amontoado, se reconfortado umas nas outras, e havia plows
arados e sulcos empilhados de um lado. May I come and wait on your garden till the storm is over, Calixta? He asked. Venha para dentro, Monsieur Alcé. His voice and her own startled her as if from a trance, and she seized Bobnot's vest. A voz dele e a dela animaram ela como em transe, e ela pegou o colete do Bobnot. Alcé mounted to the porch, grabbed the trousers and snatched Bibi's braided jacket that was about to be carried away by a sudden gust of wind. O Alcé, ele subindo no porche, né, subindo na varanda, ele agarrou as calças e a jaqueta braided, né, que foi trançada. A jaqueta trançada do Bibi, que estava prestes a ser carregado por um súbito sopro de vento. Ele expressou a intenção de permanecer do lado de fora, mas logo foi aparente demais que ele talvez estivesse ficado do lado de fora. A água começou a bater sobre as tábuas do driving sheets. Driving é dirigindo, né? Mas sheets. Em folhas, então em sopro, né? Em grande volume. E ele foi para dentro, fechando a porta atrás dele. It was even necessary to put something beneath the door to keep the water out. Então foi até mesmo necessário colocar algo debaixo da porta para manter a água do lado de fora. A gente tem essa figura que tem uma relação com a Calista, que a gente não sabe qual é, mas que é mantido longe dela, ou que evita estar perto dela quando ela está sozinha e depois do casamento, imagino que seja um antigo amor dela, e que por causa da tempestade, supostamente, pode estar enganando, né? Pode ser uma desculpa, ele veio se abrigar na mesma casa que ela. E para o que parece, ela está sozinha. My, what a rain! It's good 2 years since it rained like that. Aqui é a ideia de meu Deus, né? Que chuva! São uns bons 2 anos desde que chove dessa forma. Exclamou Calista, conforme ela se enrolou um pedaço de bag, né, de bagagem, e o Alcé ajudou ela a enfiá-lo por baixo desse buraco, mas debaixo da porta. Só ver aqui o tamanho desse 2, para saber se eu termino nesse vídeo, se eu espero um momento oportuno para parar, de acordo com o horário. Então, 20, dá tempo ainda, tem uns 9 minutos, acho que dá. Vai ficar um pouco mais longe, provavelmente. She was a little fuller of figure than 5 years before when she was married. Ela era uma figura um pouco mais fuller, um pouco mais cheia, então ela havia engordado do que nos 5 anos antes dela se casar. Mas ela não havia perdido nada da vastidade dela, então ela estava mais velha, o corpo dela não está mais tão nos padrões, então ela não é tão bela quanto ela era anteriormente, mas ela ainda tem muita vivacidade. Seus olhos azuis ainda retinham a sua capacidade de derreter. E o seu cabelo dourado, amarelo, né? O seu cabelo amarelo, desarrumado pelo vento e pela chuva, kinked. Retorciam-se, né? Mas, na realidade, o stubborn é uma pessoa que é um menino mal criado, um menino stubborn, teimoso, mal criado, teimoso, do que sempre sobre as orelhas e têmporas. Então ela é uma mulher bonita, que tem essa capacidade de fazer as pessoas, dos olhos dela derreterem as pessoas, cabelos loiros, que estão aqui numa descrição bem erótica, né? Soltos pelo vento. Essa ideia de kink, esse desarrumado de kink é usado eroticamente. Então tem essa erotização dela. The rain bat upon the low
stringed roof with a force and clatter that threatened to break an entrance and deluge them there. A chuva batia sobre o baixo, desfeito, né, fraco telhado, com força e barulho, que ameaçava quebrar entrada e deluge, e causar e diluviar eles lá dentro. Então, a chuva está ameaçando eles, né? They were in the dining room, the sitting room, the general utility room. Adjoining was her bedroom. Junto dela, conectado a esse quarto, estava junto a essa sala que eles estão, tem um quarto dela. With Bibi's couch alongside her own. Com um sofá do Bibi, né, o lugar do Bibi junto do dela própria. Que tem a cama dela e o lugar do Bibi, do filho. The door stood open, and the room, with its white, monumental bed, its closed shutters, looked dim and mysterious. Olha a eroticidade dessa descrição. Primeiro tem um parágrafo falando de como ela é bonita, e agora a gente tem a ameaça, né, da morte, a ameaça da destruição deles, da chuva. O lugar que eles estão é um lugar meio morto, um lugar sem paradas comum, um lugar onde as pessoas se reúnem, mas logo do lado, eles conseguem ver dali, estava o quarto do casal. O quarto tem a cama, ó, a quarta, uma cama monumental, bela, closed shutters, e as janelas fechadas, né? Então o quarto está mal iluminado e misterioso. Eles estão aqui, o que parece até agora ser um casal anterior, mas que está separado porque ele se casou. Uma figura com quem ela fala com reverência, né? Que pelo nome parece um francês. O marido não está aí. Tem uma descrição erótica dela. Uma descrição erótica também do quarto, esse quarto misterioso, mal iluminado. Alcé flung himself into a rocker. Roqueiro, oscilador, pronto. Então, o Alcé começou a se tremer e Kalisha nervosamente começou a juntar do chão várias folhas de tecido, né? Vários comprimentos de tecido que ela estava costurando. If this keeps you, Dieu said. Não sei, isso não é inglês, isso é francês. Dieu said, então. If this keeps up, Dieu said. If the leaves going to stand it, leaves going to stand. Leaves, que é leaves? Se isso continuar, Deus sabe. Os Dicks going to stand it. Os Dicks vão alguma coisa, ele exclamou. What have you got to do with the leaves? What do you have to... O que você tem a ver com os Dicks? Eu tenho o suficiente para fazer. E tanto o Bob Knott quanto o Bibi estão lá fora na tempestade. Se ele pelo menos não tivesse saído do Fred Hammer, então eles não sabem que ele não saiu do prédio, né? Ela acha que eles podem estar no meio da tempestade. Let us hope, Calista, that Bob Knott's got sense enough to come out of a cyclone. To come in out of a cyclone. Então, vamos torcer, Calista, que o Bob Knott ele tenha bom senso suficiente para não sair no meio de um ciclone. No nosso tempo, ainda tem tempo, eu acho. She went and stood at the window with a greatly disturbed look on her face. Então ela foi e ficou observando da janela com um olhar muito disturbed, deturpado, né? Deturpado na sua cara. Ela estava preocupada. She wiped the frame that was clouded with moisture. Então ela limpou as laterais, né? Ela limpou a moldura que estava ensopada com umidade. It was stiflingly hot. Estava muito quente.
Alceu got up and joined her at the window, looking over her shoulder. O Alceu se levantou e se juntou a ela junto à janela, olhando por sobre o ombro dela. A chuva estava descendo pesada, né, em sheets, em folhas, em lâminas, obscurecendo a visão para longe das cabanas e envolvendo a floresta distante com uma névoa cinzenta. The playing of the lightning was incessant. A bolt struck a tall chinaberry tree at the edge of the field. Relâmpago acertou a alta árvore de chinaberry, que eu não sei que planta é essa, vamos pesquisar aqui. É algum tipo de planta. No limite do campo. Ela preencheu todo o espaço visível com uma visão ofuscante. E o limite, né? A queda dela parecia invadir as próprias tábuas que eles estavam sobre. Então a tempestade está ocupando tudo, está derrubando árvores, relâmpagos e ocupando toda a visão deles. Callista put her hands to her eyes, and with a cry, staggered backward. Então a Callista botou as mãos sobre os olhos e com um grito ela se moveu para trás. Alceu's arm encircled her, and for an instant he drew her close and spasmodically to him. Spasmodically, com um espasmo, né? Então, os braços de Alceu envolveram ela e por um instante ele puxou ela para perto e espasmodicamente, né, em espasmo, se tremendo para perto dele. A gente vai parar aqui nesse momento erótico de novo, já que a gente está vendo que tem um ponto bem forte aqui, né, nessa parte 2 de erotismo entre ela e esse personagem. E a gente vai continuar aqui, ó, na página 3 no próximo vídeo, por causa do tempo. Acho que dá para terminar esse aqui no próximo vídeo, talvez até começar já o próximo. Acho que eu vou escolher um do Hemingway para continuar. Queria da Maya Angelou, mas os textos dela são mais longos. E eu não sei se poema era uma boa. Mas eu vou repensar isso.